Estamos começando o programa Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. Como é bom mais uma vez poder te receber para abrirmos a palavra de Deus e entendermos a revelação que o Senhor nos deixou. Porque assim podemos caminhar em segurança nesse mundo, sabendo exatamente para onde vamos. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. E hoje vamos estudar uma das mais lindas e importantes profecias da Bíblia. É isso mesmo. Vamos falar sobre a volta de Jesus. Vamos entender a última noite na Terra. Como Jesus vai voltar? Quando ele vai voltar? Para saber mais, fica comigo porque o Arena do Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E como você sabe, o meu desejo aqui é que você continue estudando a Bíblia, aprendendo cada vez mais da palavra do Senhor, descobrindo as grandes verdades que Deus nos deixou na sua revelação. Por isso, a cada programa, eu sempre lhe apresento um material para enriquecer a sua jornada com Deus, a sua experiência com a palavra. E eu tenho nas minhas mãos aqui a revista Esperança, Eu Creio. Esse material aqui apresenta as principais bases da fé, os temas centrais da palavra de Deus, aquilo que fundamenta a nossa existência como povo de Deus aqui na Terra. Olhando aqui no índice, o guia número 13 vai falar sobre a volta de Jesus. Deixa eu achar aqui, ó. Pronto, já achei. Esse aqui é o tema que nós vamos estudar hoje no programa Arena do Futuro. E você tem então aqui uma complementação que vai ser muito importante para que você tenha mais detalhes, além daquilo que será apresentado neste programa Arena do Futuro, tá bom? E você me pergunta agora, pastor, o que eu preciso fazer para ter essa revista? É só ligar para nós. O número é 12 21 27 31 21. Vou repetir, ó. 12 21 27 31 21. Então você vai falar com os nossos atendentes e vai dizer assim, olha, eu quero receber a revista Eu Creio, porque eu estou assistindo agora o Arena do Futuro e o pastor Rafael acabou de apresentar esse material e eu quero ter ele aqui na minha casa. Ótimo. Você então vai ser atendido pela nossa equipe e você vai receber este material gratuitamente. Ou você pode ir também no nosso site. O site é o seguinte, ó, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica, você vai chegar neste site aqui, ó, Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Aqui você vai encontrar, então, o estudo Eu Creio, escolhe ele e tem duas opções, baixar em PDF ou pelo correio, digamos que você queira receber o material impresso, como eu te mostrei agora, pelo correio, você vai aqui, preenche o seu cadastro, então nós vamos enviar esse material para você gratuitamente, tá bom? Eu quero também te apresentar a nossa instrutora bíblica digital. Ela está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo milhares de pessoas com dúvidas bíblicas, com estudos bíblicos, com textos da palavra de Deus e também sendo às vezes dupla de alguém que quer ensinar a Bíblia para uma outra pessoa. Eu estou falando da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Se você quer falar com ela, é só você colocar esse número no seu celular aí, ó. 12 982 00 0062. Vou repetir, 12 982 00 0062. Você colocando esse número aí no seu celular e mandando uma mensagem no WhatsApp, você vai conversar com a Esperança. Eu estou aqui com o meu WhatsApp aberto e eu escrevi para a Esperança o seguinte, ó, agora há pouco, ó, estudo bíblico. Aí a Esperança falou assim, olá Rafael, me chamo Esperança e será um prazer ser sua instrutora bíblica, algumas informações. Aí ela falou assim, olha, o que você quer? Aí tem 3 opções, eu escolhi a opção assim, ó, sim, quero estudar a Bíblia, que é a opção A. Então ela falou assim, perfeito Rafael, parabéns, Deus seja louvado e tal. E aí ela vai colocar aqui vários estudos que eu posso decidir
qual eu quero. Então você escolhe qual estudo bíblico você gostaria de fazer. Aí você vem aqui na mensagem e você escolhe um desses estudos bíblicos. Tem vários aqui. Ó, se você colocar no ler mais aqui, ó, você vai ver que tem até o número, até a letra V. Ó, tem vários estudos bíblicos, tem muitos para você escolher ou decidir. Então, digamos que eu vou escolher aqui Apocalipse, Revelações de Esperança, que é a letra B. Então, tem o B, eu mando aqui. Então, a Esperança agora vai dizer assim, ó lá, já vê a mensagem, ó. Tem 21 lições, tá a capa do estudo, e a partir de então, eu começo a estudar a Bíblia com a Esperança. Legal, né? Então, você pode também compartilhar esse contato com outras pessoas que gostariam de estudar a Bíblia. Então, 12 98200 0062 é o número da nossa Esperança, tá bom? Então, vamos para o nosso tema de hoje, porque vamos falar sobre a última noite na Terra, esta que é uma profecia que a Bíblia nos apresenta e que enche o nosso coração de esperança e de alegria. Eu tenho aqui nas minhas mãos a minha Bíblia, espero que você também tenha aí a Bíblia, porque no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Eu começo esse programa fazendo para você uma pergunta. Quão importante é para você a segunda vinda de Jesus? O que significa saber que Ele vai retornar a esta terra e que Ele vem para nos buscar? A volta de Jesus é a solução definitiva para os nossos piores e mais graves problemas. Nós temos que conviver com a morte e talvez hoje você está chorando a perda de alguém muito querido. Nós temos que conviver com a enfermidade. Pode ser que nesse momento você está me assistindo dentro de um hospital, deitado em uma cama, em um leito, sem saber o que vai acontecer. Dúvidas passam no seu coração, medo e preocupação. A volta de Jesus significa que nós vamos estar em um outro lugar com Ele, onde não haverá mais dor, morte, maldade, miséria, tragédia, aflição. Para mim, a volta de Jesus é tudo. É aquilo que eu mais espero, é aquilo que eu mais desejo. Eu já perdi pessoas queridas nesta vida. Eu tenho algumas marcas no meu corpo. Eu tenho feridas na alma de situações tristes que eu vivi, de momentos que eu não gostaria de ter passado. Mas eu cheguei até aqui, onde cheguei, trazendo essas marcas dentro de mim, com a esperança de que tudo isso vai passar. Falta pouco e Jesus Cristo vem. Por isso, nesse momento, logo no começo do programa Arena do Futuro, eu quero falar de coração a coração. Prepare-se para a volta de Jesus, porque Ele quer você lá no céu. Ele tem o seu nome gravado nas palmas das mãos. As feridas que Jesus carrega dos cravos têm um sentido e um significado quando você aceita o sacrifício de Jesus e começa a se preparar para estar com Ele na eternidade. Não permita que o sacrifício de Cristo tenha sido em vão. Tome hoje uma decisão. Se a volta de Jesus é importante para a sua vida, esse programa é para você. Porque a Bíblia, ela tem muita informação sobre o retorno de Jesus na terra. A Bíblia nos apresenta detalhes, ela nos dá indicações e também coloca algumas advertências que eu e você precisamos nos atentar. A volta de Jesus é um tema que é recorrente na Bíblia. Por exemplo, só no Novo Testamento, de cada 20 versículos, um vai falar sobre a volta de Jesus. Ou seja, é algo que está muito presente em toda a palavra de Deus. É a solução, é a esperança, é a razão da nossa vida, é o motivo pelo qual nós continuamos existindo. Porque, eu confesso a você, viver nesse mundo sem esperança deve ser angustiante, deve ser desesperador. Mas eu agradeço a Deus, porque nós temos o conhecimento da palavra e podemos viver neste mundo com a certeza de que tudo terminará bem.
com a certeza de que a nossa vida não é apenas essa existência que temos neste mundo, mas que poderemos viver eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Esta certeza está na Bíblia, espalhada por diferentes versos bíblicos. Quando olhamos para toda a Bíblia, vamos perceber que não é apenas o Novo Testamento que fala sobre o retorno de Jesus. Esta também era uma certeza no Antigo Testamento, para aqueles que viveram antes da primeira vinda de Jesus aqui na terra, quando ele nasceu como um bebê numa manjedoura lá em Belém, no ventre de Maria, junto com seu pai José, trabalhando na carpintaria. A história que nós conhecemos, que estão nos evangelhos. Jesus, ele promete voltar, mas essa promessa não está apenas a partir de Jesus, mas essa promessa também pode ser encontrada antes de Jesus. Veja, por exemplo, o texto que está em Judas, no capítulo 1, no versículo 14, falando sobre alguém que viveu lá atrás, bem no comecinho da história do mundo. Olha o que diz a Bíblia. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Olha que interessante. Enoque, que é a sétima geração depois de Adão, ou seja, estamos falando ali dos primeiros anos da criação desse mundo, já Enoque pregava dizendo que o Senhor voltaria com milhares dos seus anjos. Ou seja, Enoque sabia que a história desse mundo terminaria com o retorno de Cristo Jesus, e era isso que ele pregava. E era isso que ele advertia as pessoas. Veja, Jesus nem tinha vindo a primeira vez. Jesus viria séculos para frente, pela primeira vez como um bebê. E Enoque já falava da segunda volta. Já falava do retorno final, quando essa terra será purificada e o pecado já não mais existirá. Esta mesma certeza que Enoque tinha era a certeza de Jó, que lá no capítulo 19, versículos 25 e 27 do seu livro, ele diz o seguinte, vamos ler juntos? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu o verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Ou seja, Jó está dizendo, o meu Redentor está vivo, e eu sei que no fim ele vai se levantar. E ele diz, e eu o verei, os meus olhos o verão. Esta certeza de Jó aponta para o momento ápice da história desse planeta, que será olhar para as nuvens dos céus e ver Jesus em glória, e ver Jesus, que é o nosso Rei e Salvador, vindo buscar os seus filhos e filhas fiéis. Esta certeza estava lá no Antigo Testamento. O livro de Jó foi escrito por Moisés. E Moisés, que escreveu esse testemunho de Jó, já sabia do retorno de Cristo Jesus. Essa esperança vai preenchendo o nosso coração. Vemos também lá no Salmo 50, versículo 3, a seguinte declaração: o nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador e ao seu redor ruge grande trombeta. O que o salmista está falando aqui é a volta de Jesus. Esse fogo que vem com ele tem a ver com a consumação dos ímpios, que morrerão por ocasião da volta de Cristo Jesus. Mas para os filhos fiéis, para as filhas fiéis, o que Deus tem preparado é uma coroa de eternidade. Uma vida sem problema. Uma vida onde nunca mais você terá dores. Onde você nunca mais terá depressão, angústia, síndrome do pânico, medo. Onde você nunca mais terá preocupações com a violência. Onde ninguém mais será assediado, ninguém mais será assaltado. Esta vida é uma vida perfeita e que Deus promete para você. Ah, meu amigo, minha amiga, não permita que essa promessa seja apenas uma promessa,
mas que ela seja uma realidade na sua vida. E para que ela seja realidade é preciso que você aceite. É preciso que você dê um passo de fé agora, entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Se você ainda não procurou uma igreja adventista do sétimo dia perto da sua casa, eu estou te recomendando, te aconselhando e te convidando para ir até uma igreja. E lá, continue estudando a palavra de Deus. E lá, assista aos cultos. E lá, prepare-se para o batismo. E assim, pertencendo a uma comunidade de fé, você estará se preparando para o momento da volta de Cristo Jesus. Porque o nosso Deus vem. Isso é para que eu e você tenhamos um sorriso no rosto. Esta promessa também foi feita pelo próprio Jesus. Lá em João, no capítulo 14, ele diz assim, olha, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Para que, onde eu estou, vocês estejam também. Jesus está nesse momento no céu, preparando um lugar para eu e você morarmos. Ele está preparando uma morada, um local onde você vai habitar por toda a eternidade. Você crê nisso? Se você crê nisso, você está no caminho certo. Falando em crer, eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Eu Creio, que eu já mostrei para vocês no começo. Essa revista aqui, ela vai lhe ajudar a continuar preparando-se para a volta de Jesus. Então liga para nós, o número é 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21 e nós vamos mandar gratuitamente para você essa revista, tá? Você pode entrar no nosso site, que está aparecendo aqui embaixo, que é novotempo.com/escola bíblica. Então você peça a sua revista Eu Creio e a nossa equipe vai ter a alegria de mandar esse material para você. Se você crê, e eu tenho certeza que crê, isto aqui enche o seu coração de esperança, de alegria, de fé, porque Jesus vai voltar e Ele vai nos receber para estarmos com Ele por toda a eternidade. A Bíblia, ela também termina falando sobre a volta de Jesus. Lá em Apocalipse 22, 20, encontramos aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, de Enoque até João, nós vemos a esperança do retorno de Cristo Jesus. E aqui, quem está falando é o próprio Jesus. Venho sem demora. Ele vai voltar. Ele prometeu e ele vai cumprir. Agora, precisamos entender um pouco mais como é que será essa volta de Jesus. Há alguns detalhes na Bíblia que vão abrindo os nossos olhos e nos dando uma dimensão. Quando Jesus já tinha ressuscitado e estava voltando para o céu, anjos vieram recebê-lo. E então os discípulos estavam lá olhando Jesus subindo no céu, e então esses anjos falaram com os discípulos. Diz Atos 1:11 o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, e lhe disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, olha, vocês estão vendo Jesus subir ao céu? Dessa mesma maneira como ele está subindo, ele vai voltar. Então, Jesus subiu em seu corpo ressuscitado e ele voltará também em seu corpo que foi ressuscitado. Esse mesmo Jesus, diz o texto bíblico, ele voltará da forma como ele foi. Ele vem para te buscar. Esta promessa que Jesus fez foi agora então confirmada pelos anjos. Então,
você não tem razão nenhuma para desconfiar ou para desacreditar, porque aquilo que ele falou que iria fazer, ele vai fazer. E ele não vai te decepcionar. Eu tenho certeza disso, porque nele não há decepção, nele só há certeza, nele só há aceitação e perdão. Portanto, recorra agora ao abraço de Jesus e você vai ver como vai valer a pena. Como ele vai voltar, é uma questão que muitas pessoas têm como preocupação. E eu vou te explicar por que existe esta preocupação. Venha comigo até o texto de Apocalipse 1:7, onde a Bíblia diz assim, olha, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. A Bíblia está dizendo que quando Jesus voltar, todo olho o verá. E coloca um detalhe, até mesmo aqueles que mataram Jesus quando ele esteve aqui pela primeira vez, os soldados, os inimigos da verdade, aqueles que o julgaram, que o condenaram, que gritaram, crucifica, crucifica, esses também verão a volta de Jesus para terem consciência do engano que eles cometeram, da escolha equivocada que eles fizeram. E assim, todo olho o verá. Eu tenho um amigo que é cego de nascença. E um dia ele falou assim para mim, Rafael, eu tenho um grande privilégio. E eu perguntei assim, o que você está falando? Qual é o privilégio? E ele falou assim, eu nunca vi nada, porque nasci cego. Mas a primeira coisa que eu vou ver será a volta de Jesus nas nuvens dos céus. E eu falei para ele, é verdade. Você nunca viu e quando vê, vai ver a melhor coisa que nunca ninguém que vê, viu. Jesus surgindo para nos buscar. E aí, nós seremos perfeitos. Então o cego vai ver, o mudo vai falar, o paraplégico vai andar, o que tem câncer não vai ter câncer, o que tem AIDS não vai ter mais AIDS, o que tem problemas emocionais não terá mais problemas emocionais, quem não tem braço vai ter braço, quem não tem um olho vai ter olho, quem tiver qualquer problema de saúde já não vai ter mais, seremos perfeitos, completamente transformados e restaurados. Então, não fique fora. Esse convite é para você. A Bíblia também continua dizendo mais detalhes sobre a volta de Jesus. Lá em Mateus 24, 23 a 25 diz assim, então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Eu preciso lhe explicar algo aqui, que algumas pessoas fazem uma confusão. Existe uma ideia chamada arrebatamento secreto. O que é essa ideia? Algumas pessoas acreditam que Jesus vai voltar a esse mundo de maneira espiritual, ou seja, não será visível, não será perceptível, mas quando Jesus voltar, nós vamos identificar um sinal, que é o arrebatamento dos santos, ou seja, ele vem espiritualmente a esse mundo, ninguém vai ver, mas ele vem espiritualmente e ele vem para buscar os seus filhos. E aqueles que estão aqui nesse mundo, que não forem salvos, permanecerão para um milênio aqui na terra. Agora, aqueles que são salvos vão para o céu ficar com Jesus. Então, essa volta não tem nada a ver com um fenômeno visível. E assim, eles acreditam que, por exemplo, se uma pessoa está dirigindo um carro e ela for arrebatada, o carro vai continuar sem motorista. Se um comandante de avião está pilotando um avião e ele for arrebatado, o avião vai continuar sem comandante. Aquilo que a pessoa estiver fazendo, ela vai sair e não vai ficar. Então, Jesus vai voltar espiritualmente para levar os seus filhos. Mas não é isso que a Bíblia está nos dizendo, ou melhor, não é isso que o próprio Cristo está nos dizendo. Ele mesmo diz que quando ele voltar, as pessoas vão ver, será perceptível, porque alguém fala assim, olha, Jesus está lá. Não, Jesus não está lá não, porque quando ele voltar, todo olho verá, e nós vamos perceber, Jesus voltou e ele está lá em Iranduba, no Amazonas. Não, ele não está em Iranduba, no Amazonas,
porque o mundo vai ver. Não, Jesus voltou e ele está agora lá em Natal. Não, ele não está em Natal, porque quando Jesus voltar, todo mundo vai ver. É exatamente isso que a Bíblia está nos dizendo. Olha essa confirmação em Mateus 24, 26 a 27. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todos nós veremos, todos nós perceberemos o retorno de Cristo Jesus. Então, não existe razão para você acreditar de que ele vai voltar e você não vai perceber, ou que você vai continuar fazendo as suas coisas enquanto ele estiver voltando. Não, o mundo vai parar, nada continuará sendo como foi, tudo será feito novo. Inclusive, você será uma nova pessoa, será uma nova criatura, porque Deus fará tudo novo de novo. Então, como podemos saber quando ele vem? Jesus nos deixou algumas indicações, mas eu quero tratar uma contigo. Veja aqui Mateus 24, 32. Jesus dizendo assim, olha, aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Ou seja, Jesus está dizendo algumas indicações que vão nos dar pistas do momento do seu retorno. Porque quando as folhas brotam, você sabe que o verão está próximo. Esta é uma advertência da parábola da figueira. Algumas coisas vão acontecer no mundo que vão apontar que Jesus está perto de voltar. Veja Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Assim como é possível saber que o verão está próximo pelos sinais da figueira, Jesus está dizendo que alguns sinais, no sol, na lua, nas estrelas, vão indicar que nós estamos chegando no momento final da história. No passado existiu o dia escuro, existiu uma queda de estrelas. Estes sinais começaram a apontar o fim do tempo do fim. Quando nós vemos estas evidências, isso está dizendo que nós estamos nos aproximando do momento do grande encontro com Cristo Jesus. Os sinais na natureza, os sinais no mundo político, os sinais na religião, eles começam a indicar que o fim está muito perto de acontecer. Esses sinais, eles vão se multiplicar e vão acontecer com maior intensidade na medida que nós nos acercamos ao momento do encontro com Cristo Jesus. Eu tenho certeza que nesse momento você quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que você quer dar um passo agora e dizer, Senhor, eu quero sair de onde eu estava para viver uma nova vida junto contigo. Se esse é o seu desejo, ora comigo. Querido Pai, muito obrigado por ter nos conduzido nesse estudo, de maneira especial para entendermos que a terra um dia terá o seu último dia. Nos prepara para esse momento glorioso, quando estaremos juntos com Teu Filho Jesus para todo sempre. Por isso, toma a vida de cada pessoa que ora comigo nesse momento nas Tuas mãos. São bênçãos que eu te peço no nome de Jesus. Amém.